Primeiro, eu vou explicar para vocês no que a maioria dos cristãos acredita a respeito da religião deles. Essa é a chamada perspectiva ortodoxa ou canônica. Isso é o que você é ensinado pela igreja oficialmente na catequese. O cristianismo tem muitas facções diferentes, com várias interpretações da Bíblia. Depois, eu vou mostrar para vocês a interpretação apócrifa. E apócrifo significa não assinado, secreto, ou até oculto, pelo menos nesse contexto. Então, a leitura canônica vem da interpretação bíblica, uma interpretação segundo a qual há uma relação entre Deus e os humanos, a aliança. Aliança, um contrato, um entendimento. Então, ao longo da Bíblia, há uma série de alianças, certo? A primeira aliança é entre Adão e Deus. E você deve ter ouvido a história do Jardim do Éden, tenho certeza. Deus cria o universo, depois cria o Jardim do Éden, onde ele coloca Adão e posteriormente Eva. E Deus diz aos dois, isso aqui é o paraíso, vocês nem precisam trabalhar, é só aproveitar, a comida é de graça, a comida é abundante. Todos os dias vocês serão felizes e serão livres das necessidades da vida. Vão viver para sempre. Só tem uma coisa que vocês não podem fazer. Só uma coisa, tá? O que quer que vocês façam, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só não façam isso e vai ficar tudo bem. E aí o que eles fazem? Eles comem aquela fruta idiota. Então o que Deus faz é banir Adão e Eva do Jardim do Éden. E agora Adão e Eva têm que trabalhar, têm que cultivar alimentos, têm que se sustentar. E isso leva à nossa sociedade. Aí Deus olha lá do céu, olha para a nossa sociedade, e ele vê que agora os humanos estão indo para a guerra, estão lutando, tem propriedade privada. Aí Deus diz, pô, eu não quero essa porcaria não foi para isso que eu criei humanos. Eu vou destruir tudo isso aqui e vou começar de novo. Só que aí ele vê um ser humano que ele gosta, é o Noé. E isso leva Deus a procurar Noé e a dizer, construa aí um navio, construa a arca e tente se salvar, porque eu vou inundar esse mundo. Eu vou destruir o mundo. Então Deus destrói o mundo e Noé sobrevive. E aí Deus diz, Noé, quer saber? Isso foi meio idiota, né? Eu destruí o mundo, pô, nunca mais vou fazer isso de novo. E essa é a aliança entre Deus e Noé. Mas Deus percebe que os seres humanos ainda são maus, perversos. Aí ele diz, poxa, preciso encontrar um cara que seja bom. Preciso que ele faça crescer uma nação que possa ser a luz do mundo, que vai ser o melhor exemplo do que significa ser uma boa pessoa. Então Deus encontra esse homem chamado Abraão. E Abraão, claro, vira o pai de uma nação chamada Israel. E essa é a terceira aliança. Deus diz a Abraão, você e seus filhos, seus netos, bisnetos, vocês vão ser leais a mim. Eu vejo vocês como povo escolhido e eu vou dar para vocês a terra prometida, beleza? E isso é o que é Israel para eles, a terra prometida. Com o tempo, o que acontece é que Abraão e o povo dele, todo mundo vai para o Egito. E no Egito eles viram escravos do faraó. E aí Deus fica tipo, pô, quer saber? Eu deveria ver como é que estão indo lá os israelitas. Aí ele olha e diz, poxa, viraram escravos, preciso consertar isso. Aí Deus acha um outro cara chamado Moisés, para libertar os israelitas do Egito e levar todo mundo de volta para a terra prometida. Quando Moisés faz isso, Deus diz, agora o que vocês precisam fazer é dar aos israelitas a minha lei, os 10 mandamentos, beleza? A lei, porque caso contrário, eu não vou poder confiar que vocês vão se comportar. Então, essa ficou sendo a quarta aliança. Agora, os israelitas já voltaram para a terra prometida, mas de novo, mesmo com aquelas leis, eles se tornam perversos, começam a adorar falsos deuses. Aí Deus pune esses caras e começa a procurar um bom líder para os israelitas. E finalmente encontra uma pessoa chamada Davi, que se torna o rei dos israelitas.
E Deus diz a Davi, você é o cara que eu procurei a eternidade inteira, você é o melhor exemplo do que significa ser um seguidor fiel de mim, Deus. Então, essa é a aliança davídica. A aliança davídica afirma que Deus sempre vai favorecer Israel como a nação escolhida e que a casa de Davi vai governar Israel para sempre. Certo, pessoal? Uma pergunta rápida aqui. Quem foi que escreveu a Bíblia, hein? Olha, provavelmente esse cara, hein? Sei lá. Se você tivesse que adivinhar quem escreveu, provavelmente não foi Moisés, nem Abraão, provavelmente esse cara. Porque desses 5, eu sou o melhor, eu sou o escolhido, eu sou o que Deus mais ama. Minha família vai governar o mundo, porque essa é a vontade de Deus. Claro, isso não é o que aconteceu, né? Eventualmente, o Davi teve um filho chamado Salomão, e esses dois foram considerados os melhores governantes de Israel. E isso é o que a gente chama de reino davídico. O reino davídico, a idade de ouro de Israel. Mas depois de Salomão, os israelitas se tornaram perversos de novo, aí Deus teve que puni-los e dispersar Israel pelo mundo. E a última aliança é a chegada de Jesus. O que Jesus fez é que, antes de tudo, né, ele reafirmou a lei de Moisés. E ele disse ao povo israelita, lembrem-se de Moisés e da lei dele, porque isso é o que Deus quer. E aí ele se sacrificou para libertar os israelitas do pecado original. Certo? Porque Deus estava irritado, estava puto com as pessoas, porque elas comeram o fruto, o pecado original. Esse é o primeiro crime de desobediência contra Deus. Então, ao se matar, Jesus libertou a humanidade do pecado original. Ele redimiu a humanidade, certo? Agora, a última coisa que Jesus fez foi criar uma nova aliança. Uma nova aliança entre a humanidade e Deus, de agora em diante. Porque Jesus libertou todos do pecado original. Todos podem agora estar com Deus. Você não precisa mais ser israelita. Você não precisa seguir a lei mosaica. Você nem mesmo precisa vir da família de Davi. Qualquer um, todos, podem amar Deus e Deus vai amar essas pessoas de volta. E isso inicia o cristianismo. Então, isso, pessoal, é chamado de judaísmo, o que os judeus acreditam. E todas essas 6 aqui são o que os cristãos acreditam. Cristianismo, certo? As primeiras 5 alianças são as que os judeus acreditam ser verdade. Mas eles acreditam que eventualmente alguém vai voltar para restaurar o reino de Davi. Alguém que não é Jesus. Na verdade, Jesus é o profeta final, segundo os cristãos. Está aí a diferença. É por isso que é chamado de cristianismo, porque eles acreditam em Cristo. Então, essa é toda a história do judaísmo e do cristianismo e aquilo em que eles acreditam oficialmente. Tem alguma pergunta aí antes de eu seguir? Beleza. Então, se vocês entenderam, quando você é um verdadeiro cristão ou um verdadeiro judeu, tem muitos problemas com esse entendimento aqui. O primeiro problema é que por que é que Deus teve que expulsar do jardim do Éden o Adão e a Eva? Quer dizer, comer aquele fruto foi tão ruim a ponto de gerar o banimento? O que havia de tão errado em comer aquele fruto? Esse é o grande mistério da religião. Por que o pecado original aconteceu? E por que Deus ficou tão brabo? O segundo problema é Noé. Assim, tipo, Deus destruiu o mundo porque a gente era mau. Mas depois que ele destruiu o mundo, a gente continuou mal. Então, por que Deus teve que destruir o mundo só para começar? Se ele é Deus, então ele deveria entender como os humanos são. Ele deveria entender que destruir o mundo ia só, sabe, não ia funcionar. Então, isso tudo é muito estranho. E o último problema aqui para mim é Jesus. Sabe, quem era Jesus e por que ele teve que meio que se matar? Por que Deus teve que enviar seu único filho para morrer pela humanidade? Se você é novo no cristianismo, a própria ideia de Jesus, na verdade, não faz muito sentido para você.
Eu cresci no Ocidente, eu cresci no mundo cristão, e nunca fez sentido para mim, sabe? As pessoas me contavam sobre como Jesus era grande, tipo, ok, mas a história não faz muito sentido. Para muitas pessoas, há muitas perguntas sobre essa interpretação da Bíblia, e essas são as três principais. Agora, o que eu vou fazer aqui é explicar para vocês como as sociedades esotéricas ou secretas leem isso aqui, interpretam isso aqui tudo. Eu quero começar com Noé. Por que é que Deus destruiu o mundo? A razão pela qual Deus destruiu o mundo não foi por causa dos humanos, mas por causa de uma coisa maior. São os Nefilins. Essas pessoas são chamadas de Nefilins. Certo? E também, a propósito, né? Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, tem 2 livros que não fazem parte da Bíblia, mas que podem dar uma visão do conhecimento esotérico aqui nesse ponto. O primeiro é o livro de Enoque. E o segundo é o Evangelho de Tomé. Beleza? Eu vou usar esses 2 livros como fontes para o que eu vou dizer daqui para frente. Então, os Nefilins são filhos de anjos e mulheres humanas. O que aconteceu foi que os anjos, que deveriam vigiar a humanidade, desceram, olharam e ficaram tipo, uau, essas mulheres humanas são bem bonitas. Aí o que eles fizeram, né? Transaram com elas. E o que aconteceu? Tiveram muitos filhos. E o que esses filhos fizeram? Escravizaram a humanidade. Essas pessoas são chamadas de Nefilins. Então, se você quiser entender o que aconteceu, vamos fazer um experimento mental aqui. Vamos supor que há um grupo de super-humanos por aí, Vingadores, sabe? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, essa galera. Aí eles lutam contra Thanos, salvam o mundo, e o que fazem depois? Ficam entediados e começam a transar. Tem muitos filhos. E esses filhos viram semideuses. E aí o que esses filhos fazem? Escravizam a humanidade. E aí começam a lutar entre si. Basicamente foi isso que aconteceu. E aí Deus teve que destruir os Nefilins, porque eles não são naturais. Anjos e humanos não deveriam ter relações entre si. Isso cria um novo poder chamado Nefilins. O problema é que os Nefilins são divinos e, portanto, não podem ser mortos. E aí você pode se livrar dos seus corpos mortais, mas eles se tornam demônios que vivem no subterrâneo e estão nas sombras. E adivinha, gente, eles ainda estão por aqui hoje em dia. Essas sociedades, elas acreditam que esses seres aí são reais e que eles controlam o mundo. As pessoas mais ricas do mundo são, na verdade, Nefilins, porque elas estão por aqui há milhares de anos e são capazes de controlar o desenvolvimento da humanidade, entende? Então são chamados de Nefilins. Isso é até fácil de entender, mas aí vem uma outra questão. Pera, por que o Adão comeu aquela fruta? E por que Jesus teve que morrer? Aí fica complicado, né? Eu preciso explicar para vocês no que essas sociedades aí esotéricas acreditam. Elas acreditam que a mente conduz a matéria. Eu vou tentar explicar exatamente quais são as implicações disso. Segundo eles, no início havia o verdadeiro Deus, chamado de a mônada, o Então, tenta pensar nisso. Tipo um núcleo do universo, um sol divino tão poderoso que quando respira, acaba gerando uma energia divina, criadora. E ao longo de milhões e milhões de anos, essa energia divina vai criando formas de vida, certo? Então a primeira forma de vida são chamados de díades. Díades são apenas pares, geralmente macho e fêmea, criados diretamente pela mônada. E eles também são capazes, por si mesmos, de criar novos universos. Então, esses díades começam a emanar, e aí, com essas emanações, vão criando universos. Com o tempo, essas vibrações se materializam, viram átomos. E é isso que significa esse princípio esotérico segundo o qual a mente cria a matéria. Isso é o que eles querem dizer com mente conduz a matéria. Só que aí aconteceu de uma dessas díades
chamada inicialmente de Sofia, decidir, olha, eu quero ser tão boa quanto a mônada. O que a mônada faz? Cria sozinha, consegue propagar a sua própria criação por aí. Eu quero fazer isso. Quero criar sozinha para provar que eu sou tão boa quanto a mônada. E ela fez isso, criou um novo ser. Um novo ser chamado de demiurgo. Existem nomes diferentes para ele, mas vamos chamá-lo de demiurgo. O demiurgo é um monstro, uma aberração, porque vai contra a ordem natural. E a Sofia olha para aquilo e fica, puxa, não devia ter feito isso. Aí o que ela faz? Ela abandona essa monstruosidade e o esconde em algum tipo de mar de nuvens de consciência, de forma que nada nem ninguém saiba que o demiurgo existe. Até o demiurgo fica sem saber que existe. O demiurgo não sabe nada sobre a mônada, sobre a criação. E aí ele começa a criar suas próprias coisas. E o que é que o demiurgo cria? Nós. Ele cria o nosso universo, o planeta Terra. E aí ele cria Adão e Eva. E isso é o que um monstro faria. Olha essa história aqui. Que tipo de Deus expulsaria alguém do paraíso por comer uma fruta? Só um monstro faria isso, né? Que tipo de Deus mataria um povo sem motivo algum? Só um monstro, né? Que tipo de Deus exigiria que um povo fosse leal a essa pessoa? Um monstro. Que tipo de Deus poderia impor a vontade dele sobre um povo? Um monstro. Que tipo de Deus diria a alguém, você é a única pessoa de quem eu gosto, odeio todos os outros na humanidade? Um monstro, né? Então, em outras palavras, o verdadeiro segredo que essas sociedades secretas, místicas, guardam para si e acreditam ser real, é que o Deus que nós adoramos hoje é um falso Deus. E que nós estamos numa prisão criada por esse falso Deus. E era isso que Jesus era. Jesus era um ser cósmico enviado pela mônada para nos contar a verdade sobre o mundo. E é por isso que ele morreu, porque o Império Romano não podia permitir que as pessoas vissem a verdade. Se eu contasse a verdade a você, você precisaria morrer imediatamente. E é nisso que essas sociedades acreditam. Acreditam que a mônada existe e que a mente da mônada cria o que é o universo. E Jesus foi enviado para nos lembrar que, mesmo vivendo nessa prisão, ainda tem um pouquinho de mônada dentro de cada um de nós. Uma centelha que a gente pode ativar. E ativando, a gente pode retornar para a mônada, o reino dos céus. Essa centelha quer que a gente volte para lá. Mas para ativar essa luz, a gente tem que ser uma pessoa boa, precisa amar uns aos outros, precisa rejeitar o materialismo, o dinheiro e notas, viu, pessoal? Tem que rejeitar as notas na escola. Rejeite a competição. Rejeitar a riqueza material para buscar felicidade espiritual. E essa teria sido, segundo eles, a mensagem de Jesus. Agora, você pode imaginar que os poderes constituídos, os Néfilins, não gostam dessa versão, né? Porque isso ameaça os Néfilins, e que agora controla essa prisão aqui, criada pelo Demiurgo. Também é uma ameaça direta para o próprio Demiurgo. É por isso que essas sociedades secretas, ao longo dos anos, teriam sido reprimidas, executadas, massacradas. Elas acreditam nisso, que sofreram perseguição por causa disso, porque protegiam um segredo real. E que só através desse segredo que elas têm, a humanidade poderia ser salva, compreende? Faz sentido? Alguma pergunta? Então você tem agora a versão oficial, que é o que você aprende na escola, mas agora você tem a versão secreta, que só é ensinada nas sociedades secretas. Muito obrigado por acompanhar essa visão gnóstica do cosmos com o professor